Deus estando junto para que o propósito do Senhor se cumpra. Deus, eu quero te pedir, seja conosco e ministra sobre a vida de cada um agora nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu creio na bênção do Senhor entrando sobre a sua vida, nessa live, na sua casa, amém? E essa palavra, Deus colocou no meu coração, para que nós viéssemos identificar sobre a presença de Deus em nossa vida, amém? Isso significa que podemos perder a presença de Deus? Podemos. Então, o que acontece quando perdemos a presença de Deus? E nós sabemos que Deus, Ele é misericordioso, nós sabemos que Ele sempre faz de tudo para nos orientar, para nós estarmos sempre na sua presença, amém? E eu sei que Deus, como nunca agora, nesse tempo, onde Deus nos recolheu em nossa casa, para que nós viéssemos estar em família, ministrando sobre a família, orando, né? Estando mais junto, aonde nós podemos nos identificar que nós estávamos longe, amém? Estamos vivendo, estamos sendo guardados pelo Senhor em nossa casa e estamos felizes. Então, você já passou, eu creio que você já passou por experiências de você orar e sentir que a sua oração não teve efeito, parece que a sua oração não subiu, parece que a sua oração, Deus não ouviu, né? Ou você já teve esse sentimento de que talvez Deus tivesse te abandonado. Eu quero dizer que Deus te ama, você é filho, mas nós precisamos estar sempre na presença do Pai, amém? E aí nós podemos nos fazer uma pergunta, mas por que isso acontece na nossa vida? E nós hoje, nesse Shabat, eu sei que Deus vai estar ministrando sobre a sua vida, querido, falando no mais íntimo de cada um, amém? Por que isso acontece na nossa vida, né? Isso ocorre porque em nós mesmos não habita bem nenhum, e Paulo fala isso lá em Romanos 7, versículo 18, acompanha comigo, diz assim, olha só, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, às vezes, nós temos essa vontade de fazer o bem, mas não queremos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a presença de Deus na sua vida faz você levar a palavra. A presença de Deus na sua vida faz você ter um coração diferente. A presença do Espírito Santo te impulsiona a levar a palavra, a orar pelas pessoas, a ter uma visão diferente do mundo. Então, Paulo fala aqui, porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne não habita bem nenhum. E o ser humano sempre tem, querido, essa tendência de jogar a culpa das coisas ruins, né, que lhe acontece, ou os seus erros, na vida de alguém. Ah, isso aconteceu comigo por causa disso, daquilo, por causa daquele outro. Sempre a tendência do ser humano é jogar a culpa para cima de alguém. Lembre-se, eu estou falando da presença de Deus na nossa vida ou não. E nós podemos ver o profeta Isaías diz assim, Isaías 59, 2, diz assim, olha só, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, os nossos pecados, as nossas iniquidades, querido, fazem essa separação de Deus. Ah, mas eu não peco, será que não? Quando nós deixamos de fazer o bem, nós estamos em pecado. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus em todas as coisas, nós estamos em negligência. Portanto, errar uma pessoa a reconhecer que errou. E certa vez, Deus chamou Samuel, amém? E disse que o sacerdote Eli e seus filhos iriam perder a presença de Deus. Vamos ver o texto aqui onde Samuel, né, Deus fala para Samuel e Samuel fala para Eli, 1 Samuel 2, de
2, de 11 a 14, que diz assim: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, no qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos, né? Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade. Olha o que o profeta Isaías tinha falado, que há uma separação de Deus e de nós. Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e eles os não o repreendeu. O sacerdote não chamou a atenção dos seus filhos. Seus filhos viviam no altar, viviam dentro da igreja, e o pai não chamava a atenção dos seus filhos, né? Versículo 14: portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Portanto, naquele momento, a arca do Senhor representava a presença de Deus. Naquela época, né? A arca de Deus representava a presença de Deus. E a palavra diz assim, lá em Samuel 4, versículo 11, acompanha também, diz assim: foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Veja bem, quando a arca é removida, os filhos do sacerdote correm risco. Aqui vemos um caso que houve morte. Mas vamos lá, o versículo 12 a 22, vamos ver a história e as mortes. O que acontece quando a presença de Deus é tirada do nosso meio? Amém? E por isso nós devemos buscar sempre a presença de Deus, e eu creio que Deus tem nos chamado a atenção, botou um vírus aí fora para te jogar para dentro da sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, para ter uma intimidade diferente. Porque aonde tiver as debilidades, precisamos chamar a glória de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, para trazer a paz, o entendimento, para que tudo volte a fluir. Então olha aqui, versículo 12. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou Eli, estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Versículo 14, Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo, deu a notícia a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e seus filhos tinham cegado, seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer essa menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Veja, querido, quando a arca de Deus é tomada, nesse caso, morreu os dois filhos e o pai. Quando a presença de Deus está na nossa vida, nós conquistamos, mas quando nós não temos mais a presença de Deus, corremos o risco de morte espiritual e até morte física. Olha o versículo 19. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro, seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores sobrevieram. Versículo 20. Ao espiar, disse às mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém,
não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabote, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomado a arca de Deus. Portanto, querido, o inimigo sempre vai tentar roubar a presença de Deus da sua vida. O inimigo sempre vai tentar fazer você perder a presença do doce Espírito Santo. Ah, mas eu estou debaixo da graça. Mais sério ainda, precisamos buscar muito mais, porque para você estar debaixo da graça, houve o sacrifício do Filho de Deus, derramou seu sangue para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e daí nós ignoramos a presença, aí nós não oramos, aí nós não buscamos. Podemos sim perder a presença de Deus. Nós podemos ver também aqui, Davi, o grande salmista, ele teve uma experiência amarga também. Ele relata isso lá no Salmo 51, de 1 a 12, onde Davi simplesmente diz que precisava sentir novamente a alegria da salvação, é a presença inquestionável do Espírito Santo. Veja, ele clamou, e muitas vezes nós estamos aí aquém, não fazemos nada, já perdemos, talvez, em nome de Jesus, não, né? Mas talvez perdemos a presença de Deus e não buscamos, não clamamos. Olha o que Davi fez. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O que separa nós de Deus é as iniquidades, as nossas transgressões. Versículo 2, lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente eu fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Versículo 6, eis que te comprazes na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Olha o versículo 7 agora ao 12, purifica-me como isopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alto do que a neve, faze-me ouvir júbilo em alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 11, não me repulses da tua presença, nem retires o teu espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha só, vimos, Eli não corrigiu seus filhos. Os 3 sacerdotes morreram. Aqui Davi viu que as iniquidades dele estavam fazendo essa separação. Ele sentiu que a presença de Deus já não estava com ele, e ele chega lá e fala para Deus: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário, né? Não me repulse da tua presença. Ou seja, quando nós entramos em pecado, quando nós não cumprimos e começamos a negligenciar, querido, nós podemos sim, amém? Perder a presença de Deus. Portanto, perder a presença de Deus é a maior tragédia de um ser humano. A maior tragédia que pode acontecer na vida do ser humano é perder a presença de Deus, né? E nós vimos aqui, nós vamos ver que o povo de Israel perdeu a guerra. Os filisteus, perdeu a guerra quando eles foram para os filisteus tomaram por causa das iniquidades. E por causa que Eli não tomava uma posição de sacerdote. Então, o que aconteceu? A arca de Deus foi tomada. Os filisteus ganharam a guerra por várias consequências e uma série de pecados que vinha cometendo aquela nação. Mas o que devemos nós refletirmos nessa palavra de hoje é sobre essa derrota. Não é apenas a derrota em si, querido, mas a perca da arca de Deus, a perca da presença de Deus, que representava
o Todo-Poderoso, a arca representava o Todo-Poderoso, né, em meio à nação judaica, e eles perderam a presença, por causa que o sacerdote não agia como deveria agir. Portanto, o que acontece quando perdemos a presença de Deus? O que pode acontecer? A batalha é perdida. Veja que em 1 Samuel 4,10, onde Israel sempre foi vitorioso nas suas guerras, sabemos que as suas vitórias eram constantes, eles levavam a arca, Deus orientava eles, falava para eles, vão ter vitória, né? E as guerras, as vitórias eram constantes, mas de repente, em uma batalha, foi perdido o mais precioso bem daquela nação, né? Que foi levado como despojos. Olha só, versículo 10. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Irmãos, quando o sacerdote peca, muitas pessoas caem junto. Precisamos ter uma unção diferenciada, precisamos lutar, precisamos chamar a presença de Deus sempre junto com nós, porque que presságio terrível que houve. Portanto, a perca da arca da aliança tem a conotação espiritual incrível, e isso nos descreve, querido, todo um significado para a vida religiosa e civil de uma nação. Mas quais seriam as consequências e o significado disso tudo? Por que Deus permitiu? Para que nós aprendêssemos hoje também, né? E a nação naquela época, a perca da arca da aliança, a perca da presença de Deus, era um sinal no mundo físico de que estava acontecendo na vida espiritual do povo. Então, quando perdemos a presença de Deus, algo espiritual está acontecendo na nossa vida. É pecado, é iniquidade que faz essa separação. Então, Deus sempre usa figurativamente o material para que nós, mortais, venhamos entender o que Ele está querendo dizer ou fazer no mundo espiritual. Então, Deus permite. Porém, era um recado claro de Deus, né? Que já não está, que Deus já não estava mais na guerra, né? Já não respondia mais por eles, porque os sacerdotes pecaram. O povo estava em pecado. Então, sem a presença de Deus, querido, não havia possibilidade alguma de vitória. Sem presença de Deus, é muito raro nós termos vitória nas coisas. É muito raro. E isso, os israelitas sabiam muito bem. Veja que, certa vez, Moisés também disse sobre a presença de Deus. Os filhos dele, Ofni e Finéias, Davi, vamos ver Moisés, Êxodo 33, 15 diz assim: então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Então, querido, a presença de Deus para um homem espiritual, que sabe do mundo espiritual, sabe que se a presença de Deus não estiver junto, nós caímos nas ciladas do diabo facinho, e perdemos. Portanto, a presença de Deus era tudo na vida daquele povo. A presença de Deus é tudo na minha vida, é tudo na sua vida, é tudo na sua casa. Nós não podemos perder essa presença. Sem Deus não se ganha batalha. E essa era a atual situação desse texto que estamos lendo aqui de Israel, com a perca da arca, a perca da presença. Igualmente também nós, se perdemos muitas batalhas na nossa vida, é porque perdemos ou nos afastamos da presença do Espírito Santo em nossa vida. Aí vem as ciladas e nós caímos fácil. É porque não temos a presença. Não adianta eu pregar, não adianta eu louvar, não adianta eu cantar, não adianta fazer nada. Se eu não tiver a palavra dentro de mim, se eu não tiver uma unção, se eu não tiver o meu momento com Deus. Portanto, é possível ter vitória sem Deus? Pode até haver as folguinhas nas lutas e ter umas conquistas aqui e outra ali, mas sem Deus as tuas vitórias duram pouca. As vitórias espirituais
são duradouras, porque Deus bota os anjos deles a velar pelaquilo que Ele nos dá, e Ele é fiel e justo para cumprir. Por isso, preservar a presença de Deus, querido, em nossas vidas, é uma necessidade espiritual constante. Eu preciso acordar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo, fica comigo, doce Espírito, me conduza, livra-me de todo mal, guarda a minha família, guarda os meus filhos, guarda a minha esposa. Amém? Por isso, precisamos preservar a presença. Por quê? Porque quando temos a presença, o nosso inimigo vê Deus em nosso meio e o nosso inimigo bate em retirada. Se Deus estiver junto com você, o inimigo vai olhar e vai dizer assim: Deus está cuidando daquela família, Deus está cuidando daquele sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote busca a presença de Deus, o sacerdote entra na presença de Deus. Porém, a ausência de Deus abre o espaço para as artimanhas, para as ciladas do diabo acontecerem. Aonde? No povo de Deus. Aí vimos Davi: oh Deus, as minhas iniquidades me faz essa separação. Isaías fala. Eli, Deus chamou a atenção e chamou o profeta Samuel: diga a eles que vou matar tudo. Então, querido, sem a presença de Deus, o sacerdócio morre. Olha lá, 1 Samuel 4, versículo 17 a 18, diz assim: então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. E ao fazer a menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás. Ou seja, quando o cara chegou e disse assim: olha, foi tomada a arca, com certeza Eli, já com 98 anos, pesado, sentado, ele deve ter feito isso para trás, caiu e desnucou, quebrou o pescoço. Olha só, e ao fazer a menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Portanto, nós que somos chamados, queridos, lembre-se que sem a presença de Deus, o sacerdócio morre. Sem a presença de Deus, a morte. Os dois filhos, sacerdotes, filhos dos sacerdotes, morreram. O sacerdote morreu. Davi já viu que a presença estava com problema, correu atrás de Deus e clamou. Moisés chegou e disse assim: não me deixa sair daqui se a tua presença não estiver comigo. Então veja como devemos buscar a presença de Deus. Ela precisa ser notório na vida do homem de Deus. Então, o terrível nessa guerra não foi Israel ter perdido apenas as batalhas, querido, essa batalha, mas os 3 principais sacerdotes terem sido mortos. Deus permitiu, Ofni e Finéias e Eli. Ou seja, a batalha foi perdida, o povo estava em pecado, mas os sacerdotes morreram, os 3. Então, nessa batalha, Ofni e Finéias, que transportavam a arca, foram mortos à espada. Mas quando a notícia chegou em Israel, o sacerdote Eli não suportou também. Ou seja, Deus limpa. Deus não pega sacerdote sujo. Deus chega num tempo, vai nos cobrar. Não tenha dúvida disso. O que o homem plantar, ele vai colher. Então lembre-se, novamente, sem Deus, o que sobra é um sacerdócio de pescoço quebrado, onde a cabeça não tem mais poder de governar. Lembrando você, né, que no Novo Testamento sabemos que o cabeça é Cristo. Não podemos quebrar a nossa intimidade com Deus, porque no momento que eu quebrar a intimidade com Deus, há morte. Amém? Não podemos perder a cabeça que nos governa, que nos chamou das trevas para a luz. Amém? Então nós sabemos que o significado de um ministério, querido, ele é dado pela presença de Deus em nossa vida. Amém? Porém, se perdemos essa presença, inexiste esse ministério, porque não há ministério para Deus sem Deus.
Não existe. Não podemos lutar com a força do braço. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que trazer a presença de Deus. E nós temos visto que muitos têm feito um ministério só na força do braço, porque pensam que somente as estratégias, as técnicas, os investimentos financeiros são suficientes para fazer a obra de Deus. Lê do engano. Sem a presença de Deus, não vai. Com a presença de Deus, nós já temos que trazer sempre a glória dEle, a graça dEle. Deus, o que o Senhor quer que faça? Precisamos estar sempre na presença de Deus, onde muitos estão esquecendo, querido, que uma obra para Deus somente é possível com Deus e com a unção desse Deus repousada na vida do sacerdote. Separação de Deus na vida do sacerdote, pescoço quebrado. Amém? Então, quando perdemos a presença de Deus, a nossa descendência fica marcada pela falta da glória de Deus. Eu queria que você repetisse aí, a perda da presença de Deus na sua descendência, a sua descendência fica marcada. Nós precisamos vigiar, porque a falta da glória, a falta da presença de Deus marca a nossa descendência. Olha lá, 1 Samuel 4, 21, nós podemos ver uma marca terrível na descendência, né, de Finéias. Onde foi que ele disse Icabode? Ou seja, onde eles serão obrigados a viver sem a presença manifesta de Deus, porque o nome significa, foi-se a glória de Israel. Vamos ver, 21. Mas chamou o menino Icabode, dizendo, foi-se a glória de Deus, uma descendência marcada. Quando o sacerdote não tem responsabilidade, ele marca a descendência. Foi-se a glória de Israel, isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. Agora, reflita comigo nesse Shabat, querido, né? Reflita um pouco, sem Deus, o que sobra, né? Sobra uma descendência marcada pela religiosidade. Pode até seguir, mas a religiosidade entra. É uma geração sem compromisso com a santidade. Tudo pode. Posso cantar a música do mundo, eu posso fazer tatuagem, eu posso fazer tudo. É uma descendência marcada. Veja, Apocalipse fala que tem um anjo no centro da terra e 4, norte, sul, leste e oeste, segurando a mão daquele anjo, até que seja selado, ou seja marcado os servos do Deus vivo. E aqui, vemos também que o sacerdote irresponsável, ele deixa uma descendência marcada, ou seja, uma geração sem compromisso com a santidade, uma geração que será especialista na religiosidade, sem conhecer a verdade de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se o Filho do Homem vos libertar. Mas geralmente, essas iniquidades, nós achamos que estamos certos. Amém? Icabode foi-se a glória de Deus. E temos visto isso. Por isso, imagine uma descendência, né, como terra árida, como um deserto, uma descendência sem água viva, marcada. Jesus é a água viva. Amém? Uma descendência sem um renovo, uma descendência sem uma vida espiritual, onde o mais importante são as práticas litúrgicas, uma descendência que não tem mais a essência do verdadeiro Deus, querido, será o Icabode, onde a glória de Deus se afastou. Então nós precisamos cuidar, quando se perde a presença de Deus, sempre a razão é porque alguém não fez valer o sacerdócio que recebeu de Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E Deus chama o sacerdote, Deus ama o sacerdote. E ele perde a presença de Deus por uma razão, porque ele não fez valer o sacerdote. Aí o caso de Eli. Ou seja, foi omisso nas suas responsabilidades espirituais. Davi, né, mas depois ele buscou, que como consequência, irá deixar o quê? Um legado maldito. Podemos falar também da família de Davi aqui. Muitos pais, líderes, pastores, nos dias de hoje, querido, lamentam as colheitas que fazem na vida. Por que será? Porque houve negligência no sacerdócio.
Hoje é o dia de você buscar a presença de Deus, dizer assim: Deus, tenha misericórdia de mim. Falar com Deus como Davi falou. Tem muitas pessoas que você vai orientar elas, e elas não aceitam, logo diz: você está me julgando. O sacerdote é para orientar. Eli tentou, mas os meninos não obedeceram. Faltou pulso, né? Então, às vezes você vai orientar, a pessoa tem argumentos: você me trata diferente do fulano, e assim vai, ele não aceita, né? Então, muitas pessoas, você vai orientar e elas não querem ser discipuladas, não querem ser orientadas, e começa a falar: você está me julgando. Não, querido, é só observar os frutos desses sacerdotes, observe os frutos deles, né? Porque isso pode estar acontecendo conosco? Pode, porque se omitirem a olhar no passado, querido, se eu me omitir a olhar para o passado e ver o que foi semeado no presente, como sacerdote, com certeza eu vou me identificar os erros que eu fiz e a colheita que eu estou tendo. Ou seja, esses sacerdotes, eles serão, como que já foi dito, orientado muitas vezes, onde a colheita de amanhã depende da nossa semeadura que temos feito hoje. Então, hoje é Shabat. Deus deixou esse dia para nós entrarmos no descanso dele e buscarmos a revelação da palavra. Portanto, zele pela presença do Espírito Santo na sua vida. Zele, 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 zele. Busque a presença cada vez mais. Ajoelhe, no tempo que você tem folga, vá para a presença do Senhor. Se estiver no carro, fale em línguas, ore ao Pai, cubra a sua família, seja um sacerdote. Portanto, esse zelo vai tocar na mão de Deus e a presença dele será notória na sua vida, através do que? Dessa intimidade, né? De comunhão com ele, através da sua oração, leitura da palavra, através da honra ao seu líder, que te instrui e paga um preço. Para sair uma palavra dessas de ensino há um peso, mas tem oração, tem jejum, tem tempo. Então, através dos cuidados, os princípios da palavra, você atrai a presença, enfim, vivendo os ensinos bíblicos de uma forma prática no nosso dia a dia. A presença de Deus gruda em nós, querido. Porém, nunca esqueça que um coração contrito, quebrantado, Deus não pode desprezar, porque está na palavra dele. O que Davi fez? Deus, eu não posso perder, não afaste de mim a presença do teu Espírito Santo. Hoje é o dia de você buscar. Por isso, não se permita viver sem a presença de Deus. Vou dizer de novo: não se permita viver sem a presença de Deus. Foi um alto preço. Busque-o, custe o que custar. Busque, deseje querer ser achado por Deus. Aonde você estiver, em todo instante. Seja de noite, no computador, seja onde que você estiver, deixe Deus te achar e corrigir a sua vida. Porém, para isso, nós precisamos ter um viver de cristão. Não apenas ser um cristão, mas viver como realmente um cristão. Nós não podemos mais ter um viver individual. Aliás, nós já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Então nós precisamos ter certeza da palavra de Deus. Para ir encerrando, Gálatas 2, versículo 20, a palavra diz bem claro: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Então, creia, amém? Creia nas palavras de Deus, mesmo quando as situações não forem favoráveis para você. Tem coisas que nós nunca vamos ter resposta, mas a presença de Deus, nós precisamos acreditar, precisamos estar sempre junto com Ele. Então, creia, simplesmente viva por fé. Sem fé você não consegue agradar a Deus. Quem
perde a presença de Deus é porque não tem a fé, é porque não anda com Ele. E isso que Ele quer de você, fé. Ele quer presença, Ele quer que você fale, Ele quer que você conte os problemas para Ele. Por isso, creia que Ele pode fazer o impossível possível na sua vida. Ele pode fazer. Eu não sei o problema que você está, não sei os medos que você tem, mas eu sei que o impossível é possível para Deus fazer na tua vida. Ele está disposto a fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então é dia, creia, e Ele vai fazer uma obra poderosa nesse tempo, que se chama hoje, para você colher no futuro. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam dia a dia, precisamos renovar a nossa comunhão com o Senhor dia após dia. Não perca a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu tomo o teu nome agora nesse momento, e eu te peço, Pai amado, visita cada um, seja com os teus filhos, veja, Pai amado, que eles se identifiquem no que eles estão perdendo a presença. Ó Deus, que eles entrem agora, Pai, em oração, clamando, buscando ao Senhor, buscando a sua presença, Pai amado, e que eles não se permitam viver sem a tua presença. Quero abençoar os teus filhos com o amor do Deus Pai Criador, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação do doce Espírito Santo repouse sobre cada um, sobre cada casa, cada família, em nome de Jesus. Shabbat Shalom, beijo no coração. Domingo vai ser um culto poderoso, com muitas novidades que vai estar acontecendo. Você está convidado por mim, em nome de Jesus. Beijo no coração, querido. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tudo.